Essa aula é sobre modelagem analítica de sistemas compartimentais. O material é o Enderle, o famoso livro do Bronzino, na seção 12.2. O objetivo dessa aula é ensinar o aluno como representar um sistema compartimental através de equações diferenciais. E a ideia é mostrar primeiro definições, falar sobre a lei de Fick, que é a lei da difusão, que é uma das principais leis que vai ser aplicada no fluxo entre compartimentos. Há algumas hipóteses simplificadoras para poder colocar isso aqui em termos de equação diferencial ordinária. Algumas etapas também de como você vai fazer essa modelagem. Exemplo com o tipo de transferência de perda ou difusão, que a gente vai ver mais para frente o que significa. E depois a gente vai falar sobre transferência por fluxo de solvente, em que você tem, por exemplo, no sistema circulatório, você tem o sangue sendo bombeado, certo? Então, se você tem alguma coisa de interesse diluída no sangue, você tem que considerar também o fluxo desse solvente no sistema. E um exemplozinho desse tipo de fluxo. Sistemas compartimentais são divididos em um número finito de compartimentos. Você tem vários tipos de compartimentos bem definidos em biologia, por exemplo, as células são separadas pelas membranas do ambiente externo. Você também tem os tecidos dos órgãos separados dos capilares. Os órgãos do sistema respiratório e circulatório, cada um deles você pode considerar como um compartimento diferente, trocando alguma coisa entre eles, certo? E ou então um exemplo um pouquinho diferente seria categorias de pessoas em epidemiologia. Tem tipos de sistemas compartimentais feitos para você simular a expansão de uma doença, certo? Com contágio de uma doença na população também. E esses compartimentos, que a gente pode dividir o sistema, eles são conectados por algum fluxo de matéria ou energia. Certo? E nos sistemas biológicos geralmente são solutos, alguma coisa dissolvida em algum fluido que está circulando, ou então um fluido que está preenchendo o compartimento. Certo? Então, basicamente a gente vai considerar a difusão, certo? Do conteúdo de um compartimento para o outro, e usar a conservação de massa para escrever as relações para esses fluxos e a quantidade do seu soluto dentro de cada compartimento. Esse modelo é bem simplificado e a preocupação principal é você calcular as concentrações e volumes que tem a ver com esses compartimentos e os fluxos. Primeiramente, a lei de Fick. A gente vai pegar primeiro a lei de Fick através de uma membrana, certo? Então seria uma difusão através de uma membrana que está conectando dois compartimentos, certo? Essa membrana vai ter uma certa área A, certo? Que está dividindo os dois compartimentos, e uma espessura ΔX. Certo? Então a gente está considerando o X nessa direção, e o J, que seria o fluxo do seu soluto, vai estar também na direção de X, e vai ser igual a menos D, que é o de coeficiente de fusão, vezes a área da superfície da membrana, vezes a derivada da concentração ao longo de X, certo? Ao longo da membrana. Isso tem a ver com a concentração entre os dois compartimentos. Certo? Se eu considerar que o fluxo, certo, o negativo desse fluxo, seria a derivada da quantidade do soluto no meu compartimento 1, certo? De onde o J estaria saindo, então seria a derivada da quantidade de soluto no tempo, nesse compartimento, vai ser igual a negativo do fluxo. Se o fluxo positivo é saindo do 1 indo para o 2, faz sentido que a derivada dessa quantidade seja o negativo desse fluxo, certo? Então, substituindo esse J pela derivada do Q1, eu vou ter essa fórmula aqui. Se eu considerar também a variação linear da concentração dos dois compartimentos através da membrana, eu posso considerar que essa derivada aqui pode ser substituída por uma diferença entre as concentrações dividido pelo ΔX, certo? Uma coisa mensurável dessa membrana. Certo? Então, essa seria aqui a fórmula para a derivada da quantidade de soluto no compartimento 1, no tempo. E isso é em função do coeficiente de fusão, a área da membrana, diferença das concentrações e tem a ver também com a espessura da membrana. Na verdade,
quantidade de soluto pode ser uma coisa não muito prática, certo? Principalmente porque geralmente a gente mede a concentração do soluto, não a quantidade de soluto no geral. Você tira uma amostra, por exemplo, do sangue, você pode analisar qual a concentração de alguma coisa que você está interessado, por exemplo, certo? Você não vê o quanto de hemoglobina ligada ao oxigênio está dentro do seu pulmão. Você vê qual a concentração de oxigênio no sangue, por exemplo, certo? Então, concentração é mais conveniente que quantidade em muitas situações, tá? Para esse caso, a gente sabe que a concentração, CI, num compartimento que tem volume VI, vai ser igual à quantidade de soluto QI, que eu conheço, certo? Dividido por esse volume. Então, se eu isolar o Q, que seria a quantidade de soluto, o QI vai ser igual ao volume do compartimento vezes a concentração desse soluto nesse compartimento, certo? Isso aqui é bem intuitivo. Se eu derivar isso aqui no tempo, o meu dQI, dt, vai ser igual a VI, considerando que o compartimento seja de volume constante, vezes a derivada do CI no tempo. Certo? Se eu considerar aquela fórmula para a derivada de QI que a gente acabou de deduzir, certo? Trocando dQ1 dt, vira V1 dC1 dt, e vai ser aquela relação. Certo? Olhando para essa fórmula aqui, a gente já pode identificar que eu posso chamar de taxa de transferência K, o dA sobre ΔX. Certo? Então o K vai ser igual a dA sobre ΔX. E se eu substituir nessa fórmula aqui essa relação, certo? A equação diferencial vai ser o volume 1 vezes a derivada da concentração do compartimento 1 no tempo, vai ser igual a constante K, a taxa de transferência K, vezes a diferença de concentração. Certo? Você pode ver isso aqui até como uma simplificação do sistema que parece muito um análogo elétrico, certo? Como se fosse uma resistência e uma diferença de concentração. Então, nesse caso aqui, a equação diferencial para a difusão para dois compartimentos, como a gente acabou de ver, você vai ter uma taxa de transferência K, que vai dizer o quanto de fluxo do soluto Q1 você vai ter atravessando essa membrana. Certo? Se eu tiver um único compartimento perdendo o soluto com uma certa taxa, você considera que isso seria a taxa de perda K. Certo? É uma situação muito parecida com você tem aqui com dois compartimentos, mas é como se tivesse só um perdendo e você não tem a retenção desse soluto no outro compartimento. Ele simplesmente é perdido. Você tem uma subtração da quantidade QI desse compartimento relacionada a essa taxa de perda K, que tem a ver com a concentração nesse compartimento ou a quantidade, certo? Se eu tenho um K relacionado à concentração, se eu simplesmente dividir esse K constante pelo VI, que é outra constante, eu tenho uma outra constante que vai estar relacionando a quantidade de soluto com a perda, certo, desse soluto nesse compartimento I. Certo? Então, tanto para a concentração quanto para a quantidade, eu posso ter uma constante que vai me determinar essa taxa, seja de perda ou seja de transferência também. Certo? Posso trabalhar tanto com CI quanto com QI, vezes uma constante. Bom, para eu simplificar esses sistemas compartimentais, para eu poder trabalhar de uma maneira mais simples, certo? Eu considero, primeiro, que o volume de cada compartimento é constante. A quantidade de soluto que entra no compartimento é instantaneamente misturada. Eu não vou considerar a difusão, o tempo de difusão desse soluto dentro do compartimento. Vou considerar que ele entrou, mudou a concentração do compartimento inteiro, certo? Vou considerar também que a taxa de perda de um soluto em um compartimento vai depender apenas da quantidade, certo? Então, para um único compartimento, eu vou ter uma taxa de perda, certo? Que vai ter uma constante K multiplicando quantidade ou concentração. Isso vai ser o meu fluxo, certo? A derivada da quantidade que eu estou perdendo para o ambiente. Se você notar, se eu estou definindo apenas a taxa de perda, eu ainda, mesmo assim, eu posso considerar, posso modelar a difusão. Porque a difusão ela é composta por duas taxas de perda, certo? Se eu tenho dois compartimentos, que eu tenho a troca de solutos entre eles, indo da maior concentração para o de menor concentração,
eu tenho aquela diferença, certo? Entre as concentrações. Se eu considerar que eu tenho uma taxa de perda do 1 para o 2 e a mesma taxa de perda do 2 para o 1, eu vou ter exatamente essa mesma equação, essa mesma relação que a gente já tinha deduzido para a taxa de transferência, certo? Por difusão de dois compartimentos. Então, de novo, apenas com a taxa de perda, modelada pela taxa de perda K, você consegue tanto definir a perda para o ambiente de um compartimento, como também a troca por difusão entre dois. Tá, okay? E o K não precisa ser necessariamente igual. Se você sabe que é mais fácil o C1, a quantidade do compartimento 1, ir para o 2, vai ter uma taxa diferente do 2 para o 1, certo? Você pode ter situações em que isso vai acontecer. Okay? Bom, para as etapas da modelagem de sistemas compartimentais, o primeiro passo é sempre identificar os graus de liberdade, certo? Como a gente viu para outros sistemas. Então a gente primeiro identifica os compartimentos e a gente sabe que cada compartimento vai ter uma quantidade absoluta que eu estou interessado, certo? Então eu posso tanto trabalhar com quantidade quanto com concentração. Principalmente porque a gente já definiu que, pelas hipóteses simplificadoras, o volume do compartimento é constante, então é fácil converter de um para o outro. Depois que a gente identificou os graus de liberdade, a gente identifica os fluxos entre os compartimentos. Como é que o soluto que eu estou interessado está sendo transferido entre os compartimentos, ou sendo perdido, certo, para o ambiente, e escrevo essa relação dos fluxos em termos dos graus de liberdade, Q ou C. Certo? Nesse caso, a gente só tem taxas de perda. Mesmo difusão, como a gente já viu, a gente pode modelar usando taxas de perda. Depois disso, a gente escreve a equação de conservação de massa para cada compartimento. O que vai ser isso? Eu sei que a derivada no tempo da quantidade de soluto no meu compartimento I vai ser igual à derivada no tempo da quantidade que está entrando menos a quantidade que está saindo, derivada no tempo. Certo? Os fluxos que entram menos os fluxos que saem vai ser a derivada no tempo da quantidade de soluto no meu compartimento. Certo? Então, para cada compartimento, você vai escrever essa equação aqui e você vai usar os fluxos que você calculou no passo 2. Tá ok? É um sistema relativamente simples para modelar. O exemplo de perda e difusão é o exemplo do livro do Bronzino, certo? No exemplo 12.3. Está escrito como exemplo problema, certo? É sobre distribuição de creatinina. Creatinina é um subproduto da degradação da fosfocreatina, que acontece no músculo quando você está querendo formar uma molécula de ATP. Certo? Essa creatinina é eliminada pelos rins e ela é muito usada na medicina para você ver a função renal de um paciente. Então, nesse caso, a gente vai ter um músculo, certo? Um Qin é o quanto que eu estou produzindo de creatinina no músculo. E aí eu tenho essa transferência entre músculo para plasma, do plasma também, dependendo, pode se transferir para o músculo, com uma taxa de transferência K1, certo? E isso aqui, depois do plasma, eu sei que eu vou perder isso para a urina. Tá ok? Então, primeiramente, quais os compartimentos e os graus de liberdade desse sistema? Bom, se eu desse simplesmente o enunciado aqui, você teria que deduzir que eu tenho um compartimento que é o músculo e outro compartimento que é o plasma sanguíneo. Mas o plasma está tudo dissolvido, tudo distribuído no sistema circulatório inteiro. Aqui a gente está simplificando bastante. Eu sei que localmente eu posso ter quantidade de soluto, concentrações de soluto diferentes, mas estou considerando isso aqui como um comportamento médio do plasma, tá, ok? Faz parte das hipóteses simplificadoras. De novo, para cada compartimento, eu vou ter um volume que é constante e eu vou considerar que vai ter uma quantidade de soluto nele inteiro e a concentração é instantaneamente misturada, conforme eu adiciono um soluto, certo? Depois, quais seriam os fluxos entre os compartimentos? Eu tenho o fluxo do 1 para o 2, do 2 para o 1, e eu tenho também o fluxo de perda do plasma para a urina, certo? Que é eliminada pelos rins. Depois disso, eu tenho que saber quais são as equações de conservação de massa. Eu vou escrever novamente equação de conservação de massa para cada compartimento, 1 e 2. Bom, primeiro, graus de liberdade. Os graus de liberdade, que seriam a quantidade de soluto,
eu vou ter uma quantidade de soluto para cada um dos compartimentos. E tem o Q1 para o plasma e o Q2 para o músculo. Os fluxos aqui vão ser que tem a ver com o K1, do 1 para o 2, com o K2, que é do 2 para o 1, e a perda do plasma no rim em relação à urina. Certo? Vou excretar creatinina pela urina. Então, vou ter o K1 para essa transferência do plasma para o músculo, K2 do músculo para o plasma, e K3 é a taxa de perda do plasma para a urina, tá, okay? Que é simplesmente eliminado para o ambiente. Então, o fluxo de soluto que tem a ver com K1, o Q ponto do K1 vai ser o quê? A taxa de perda vezes a quantidade. Então, se é K1, a perda do Q1 tem a ver com K1. Então, K1 vezes Q1 é a quantidade que vai ser transportada para o músculo. O K2 vai estar multiplicando o Q2 para dizer qual que é o fluxo de soluto para o plasma. E o K3 vai estar modelando a perda do plasma para a urina. Então, é K3 vezes a quantidade de soluto desse compartimento, Q1. Isso aqui vai ser a taxa de transferência Q.K3. Tá? Então, se eu for agora considerar a conservação de massa, eu tenho que escrever a conservação de massa para cada um dos nossos compartimentos. Compartimento 1. Então, a derivada no tempo da quantidade de creatinina no meu compartimento 1 vai ser igual à soma dos fluxos que estão entrando e a subtração dos fluxos que estão saindo. Então, para o 1 eu tenho o fluxo do K1, K2 e K3. Então, vamos ver primeiro. Fluxo do K1. O Q.K1 eu coloco menos, porque ele está saindo. O K2 somo, porque o K2 é a taxa de transferência do músculo para o plasma. Então, está entrando creatinina no plasma. Então, é mais Q.K2. Q.K3, que é a perda para a urina, certo? Eu estou tirando daqui, então é menos Q.K3. No caso do nosso compartimento 2, eu vou ter o Q2 ponto, vai ser igual o que entra menos o que sai. O que entra, eu tenho o Q.in, certo? Que é a geração, certo? A produção de creatinina dentro do músculo. Vou ter uma taxa que eu conheço, é uma entrada no meu problema. Então é mais Q.in. Q.K1 é uma seta que está indicando que está entrando soluto no músculo. Então é mais Q.K1. E Q.K2 vai ser menos, porque eu estou uma seta que está tirando creatinina do músculo. Então é menos Q.K2. E substituindo agora Q.K1 por K1Q1, Q.K2 por K2Q2, Q.K3 por K3Q1, vai ser isso aqui. Q1 ponto vai ser igual a menos K1Q1 mais K2Q2 menos K3Q1. O Q2 ponto vai ser Q.in, que é a entrada do meu problema, mais K1Q1 menos K2Q2. Bom, até agora a gente viu só a taxa de perda, certo? O quanto que um compartimento está perdendo tem a ver simplesmente com a quantidade de soluto no compartimento, certo? A concentração de soluto. Então, nesse caso aqui, naquele caso, tudo dependia apenas da concentração que eu tinha no meu compartimento. Agora, eu estou considerando que em cada um dos compartimentos vai ter um fluxo de solvente, certo? O fluxo do fluido onde está dissolvido o meu soluto de interesse. Então, eu considero que esse fluxo tem magnitude V ponto, certo? Um volume no tempo. Então, eu vou ter um fluxo desse fluido que está entrando e o fluxo que está saindo. E eu tenho que considerar isso no balanço juntamente com as nossas taxas de perda ou taxa de transferência. Então, eu vou considerar na minha equação de conservação de massa um que entra, que tem a ver com o V ponto vezes a concentração de interesse que está entrando, menos o que sai, certo? Q ponto sai vai ser o V ponto vezes a concentração de meu interesse que está saindo. Então, se eu considerar no meu compartimento simplesmente essas duas coisas, eu vou ter isso aqui. Q ponto I vai ser igual mais Q ponto entra menos Q ponto sai.
Tá ok? Se eu colocar em evidência aqui o V ponto, vai ser simplesmente o V ponto vezes a diferença entre as concentrações do que está entrando e do que está saindo. Tá ok? Isso aqui significa o quanto eu estou acumulando ou perdendo dentro do meu compartimento. E se eu considerar agora que eu preciso colocar tudo em termos de concentração, não em termos de quantidade absoluta, eu sei que o meu QI ponto vai ser igual ao quê? A concentração, derivada da concentração, vezes o VI, que é constante para o compartimento. Certo? Isso aqui vai ser igual a V ponto vezes a diferença das concentrações. Bom, com isso a gente muda um pouco, né, as nossas etapas. Então, na etapa 2, em que eu identifico os fluxos entre os compartimentos, eu não tenho apenas a taxa de perda, agora eu tenho que considerar o fluxo de solvente. Certo? Então, você vai ter, na sua conservação de massa, o Q ponto do meu compartimento I. Além das taxas de perda, eu vou considerar o quê? O meu Q ponto que entra e menos o Q ponto que sai. Um exemplo agora com o fluxo de solvente é também o do bronzino, o exemplo 17.7. É sobre a concentração de esteroide no corpo. Nesse caso eu tenho só 3 compartimentos, certo? Eu tenho o pulmão, o fígado e um compartimento que está considerando todos os tecidos. Então, eu tenho o esteroide, que é exógeno, certo? Que é externo, injetado na artéria pulmonar, certo? Que está entrando numa quantidade A de uma vez. E ele está sendo metabolizado no fígado. Então, no fígado, eu tenho uma perda desse esteroide. E ele é proporcional à concentração do tecido, tá? Não é a concentração no fígado, concentração do tecido. Tá ok? Débito cardíaco vai ser o Q ponto. Muitas vezes, quando a gente fala de sistema circulatório, a gente não fala de V ponto. É mais comum a gente encontrar um Q ponto, certo? Que tem a ver com a vazão desse sistema. E 5% do conteúdo que é bombeado, certo? O coração está aqui em volta do pulmão, certo? Um lado do coração bombeia para o pulmão, que volta para o coração, que bombeia para o resto do corpo, certo? Então, esse Q ponto que sai do coração, que passa tudo pelo pulmão, 5% vai para a artéria hepática, então 5% vai direto para o fígado. 95% vai para o tecido, mas desse 95% que passou para o tecido, 20% do total dessa vazão vai para o fígado pela veia porta, certo? Então, esse é o meu sistema. Então, depois do fígado, ele volta para o pulmão e do tecido volta para o pulmão. Certo? Então, quais seriam os nossos passos? Quais os compartimentos e graus de liberdade? Certo? Bom, eu já falei que eu tenho 3 compartimentos. E eu sei que em cada compartimento eu vou ter a concentração de esteroide, certo? Então, pulmão vou colocar como índice P, fígado como L, em inglês seria liver, certo? E tecido tem como T. Então, eu tenho os meus compartimentos e os graus de liberdade seriam as concentrações, CP, CL e CT. Quais são os fluxos entre os compartimentos? Eu tenho aqui mostrando parte do pulmão que vai para o fígado e parte do pulmão que vai para o tecido. Do tecido tem o fluxo para o fígado e depois fígado e tecido jogam de volta para o pulmão. A gente vai ter que modelar isso também e escrever em termos dos graus de liberdade, que seriam as concentrações. E depois disso eu escrevo as equações de conservação de massa. Bom, os graus de liberdade, concentrações, certo? Os fluxos, eu estou considerando 2 perdas somente e depois eu estou considerando o fluxo do solvente nos outros fluxos, nos outros casos de fluxo, certo? Então, inicialmente, vou considerar uma perda negativa, certo? Que seria uma entrada do meu esteroide. Ele é proporcional a A vezes um delta, certo? Isso aqui vai ser um impulso no tempo. Então, num instante infinitesimal, ele vai entregar essa quantidade A de esteroide no meu pulmão. Tá ok? Então, o meu Q ponto est, que é a entrada de esteroide no pulmão, é A vezes delta T, delta de T. Eu tenho também uma outra perda, que é uma metabolização desse esteroide no fígado. Então, de acordo com a concentração no tecido, certo? É uma regra um pouco diferente que o enunciado colocou, que o corpo tem como perceber a quantidade nos tecidos e
e regular o quanto que o fígado vai metabolizar, certo? Então isso vai ser o quê? Proporcional a uma constante K vezes a concentração no tecido, tá bom? Isso aqui está explicitamente dito. Caso contrário, se falar que é simplesmente uma perda desse compartimento, seria CL, mas nesse caso a gente tem uma regulação um pouco diferente. Então, a perda Q.met vai ser K vezes a concentração no tecido, certo? Agora, sobre os outros fluxos de solvente, eu tenho o quê? O fluxo que vai do pulmão para o fígado, que vai ser o Q.pl. O fluxo do pulmão, que vai para o tecido, que é o Q.pt, certo? Pulmão, tecido. Você vai ter o que vem do tecido para o fígado, que é o Q.tl. O Q.tp é do tecido para o pulmão. E depois você vai ter o do fígado para o pulmão, Q.lp. Ok? Então a gente vai colocar isso aqui naquele formato do quê? Q.entra e o Q.sai. O Q.entra vai ser o quê? O meu fluxo V ponto, que nesse caso vai ser Q ponto, vezes a concentração do que está entrando em cada um dos compartimentos. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar o primeiro, Q.pl. Q.pl sai do pulmão e vai para o fígado. Certo? Então, eu sei que 5% do meu Q ponto vai para o fígado. Certo? Então, eu sei que o meu V ponto, a minha vazão que está indo para o fígado, vai ser 0,05 vezes a vazão total. Isso aqui é o V ponto. Agora tem que multiplicar pela concentração que está entrando. Qual é a concentração que está entrando? CP. Certo? Então, alguma coisa que está saindo do pulmão com a concentração CP vai entrar no fígado. Certo? Então vai ser 0,05 Q ponto vezes CP. O Q.pt, que é do pulmão para o tecido. Se eu sei que 5% vai para o fígado, 95%, que é o resto, vai para o tecido. Então o Q.pt vai ser 0,95 Q ponto vezes a concentração do que está entrando no tecido. Então é o CP. CP vezes a vazão, que é 0,95 Q ponto, vai ser o fluxo desse soluto para o meu tecido. Tá? Agora, o fluxo do meu soluto do tecido para o meu fígado, Q.tl, eu sei que 20% da minha vazão total vai sair do tecido e vai ir direto para o fígado. Então vai ser 0,2 Q ponto vezes a concentração do que está entrando no fígado. A concentração do que está entrando no fígado é a concentração do tecido, então é CT. Certo? Então, Q.tl vai ser 0,2 Q ponto vezes CT. Agora, vamos pegar o fluxo que sai do fígado e vai para o pulmão. Então, o Q.lp vai ser tudo que está entrando no fígado indo para o pulmão, certo? Então, o volume que está aqui, VL, tem que ser mantido. Então, eu tenho que considerar aqui, o que está entrando aqui? 5% do Q ponto, vindo do direto pulmão, e 20% do Q ponto que está saindo do tecido. Então, tem que sair 25% de Q ponto, certo? Não pode estar acumulando coisa aqui no fígado, não. Bom, a não ser que o enunciado fale o contrário, mas nesse caso, eu tenho que considerar a conservação desse volume VL, certo? Normalmente é isso que a gente considera. Então, o Q.lp vai ser 0,25 Q ponto, que é tudo que está entrando aqui, e agora ele está indo para o pulmão. Então, essa é a vazão, vezes a concentração do que está entrando no pulmão. Então, se ele está saindo do meu fígado, a concentração CL, eu vou ter 0,25 Q ponto vezes CL. Agora, o que sai do tecido para o pulmão é o Q.TP. Ele vai ser igual ao balanço, certo? Dos volumes que está entrando nesse tecido. Agora ele tem que ir necessariamente para o pulmão, tem que sair. Então, se está entrando 0,95 do Q ponto, saindo 0,20, o que sobrou aqui? 0,75. Certo? Então, está saindo 0,75 Q ponto para o pulmão. Se está saindo 0,75 Q ponto para o pulmão, eu tenho que considerar que o Q entra do pulmão tem que ser o V ponto vezes o C entra, a concentração que está entrando. A concentração que está entrando é a concentração do tecido, CT. Então, o Q.TP vai ser 0,75 Q ponto vezes CT, concentração no tecido. Uma vez escrito tudo isso, os fluxos, vamos escrever agora a conservação de massa. Conservação de massa a gente escreve para cada um dos compartimentos.
Então vamos escrever a conservação de massa para o pulmão. A conservação de massa do pulmão vai me dar o quê? A derivada do QP, da quantidade de soluto no pulmão, no tempo, vai ser igual, se eu quiser trabalhar com concentração, VP vezes derivada da concentração no pulmão. Isso aqui vai ser igual ao quê? O Q ponto que está entrando menos o Q ponto que está saindo, certo? Inclusive as de perda, o que está entrando e o que está saindo. Então vamos ver aqui, para o pulmão. Quantos fluxos eu tenho? Eu tenho o QEst, que está entrando, tem mais QEst. Tenho o meu QLP, que está entrando também, o fluxo que vem do fígado. O QTP, o fluxo que vem do pulmão. Então esses três são somados. E agora eu subtraio o que sai, que é o QPL e o QPT. Certo? Substituindo os Q pontos aqui, os fluxos, pela expressão que a gente já definiu, fica A vezes a função delta, que seria o que está entrando, vezes o Q ponto, colocando em evidência, 0,25 CL, 0,75 CT, menos 0,05 CP, menos 0,95 CP. Tem o 0,05 e 0,95 CP. Eu posso simplesmente colocar eles num único CP, certo? Então fica menos CP aqui. E essa aqui é a expressão que eu vou ter. Agora, a conservação de massa no fígado. Eu vou ter um Q.L, vai ser igual também ao VL vezes a derivada da concentração CL. Vai ser igual ao quê? Vamos ver aqui no fígado. O que está entrando? O meu Q.PL, Q.TL, certo? Então eu vou ter o meu Q.PL e o Q.TL somando e subtraindo o que está saindo, Q.LP e o Q.MET, certo? O Q. da metabolização do esteroide. Então esses dois termos estão subtraindo. Substituindo os termos aqui e colocando em evidência o que dá no Q. Q. 0,05 CP menos 0,2 CT mais 0,2 CT menos 0,25 CL. E aqui eu coloco a expressão da metabolização, que é menos K vezes CT. A conservação de massa para o meu tecido vai ser o meu Q.T, que vai ser igual, se eu colocar em termos de concentração, VT vezes derivada de CT, vai ser igual tudo que está entrando, Q.CP mais Q.CPT, e menos tudo que está saindo, menos Q.TL menos Q.TP. Tá ok? Substituindo agora pelas expressões que a gente já viu, Q ponto em evidência, 0,95 CP, menos 0,2 CT, menos 0,75 CT. CT, os dois estão multiplicando CT, então vou aglutinar os dois, vai ficar Q ponto 0,95 CP menos 0,95 CT. Agora, se eu colocar todas as equações diferenciais em termos de concentração, eu vou ter VP vezes CT, e tudo que a gente calculou, VLCL ponto, tudo que a gente calculou, VT, CT ponto, e o que a gente calculou também aqui, certo? Então, essas aqui são as equações diferenciais para um esteroide sendo injetado no meu pulmão de uma vez, certo? Se eu agora ver isso aqui no tempo, colocando o Q ponto conhecido, a quantidade de esteroide, e a gente pode calcular, considerando também as perdas e fluxos, a gente vai conseguir estimar todas as concentrações de esteroide em cada um desses órgãos. Ok? Então essa aqui é a referência, é o livro do Enderle, mas também é muito mais conhecido como livro do Bronzino, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato.